Olá, o tema do nosso artigo é uma análise do consumo de papel A4 e copos descartáveis nos campos do Instituto Federal do Piauí. Os autores são Alana, Brenda e Marcília, e o professor orientador é o Marcos Antônio. Bom, inicialmente, é possível destacar que, diante do atual cenário da globalização, acabou surgindo problemáticas mediante o consumo exacerbado de produtos que agredem nocivamente o meio ambiente. Também vale ressaltar que os principais responsáveis por esse fator são o ser humano e suas ações. Dessa forma, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA 2003, menciona que o desperdício em gastos públicos anualmente com papel é de 4.000 folhas por servidor, e em relação aos copos descartáveis é apontado um cálculo de que a cada ano um servidor usa pelo menos 500 unidades de copos descartáveis. O IPEA 2003 também aponta que o desperdício total anual com papel no Brasil chega a 200 milhões de folhas, ou seja, esse número corresponde a 400 mil resmas, ou seja, quase 20 mil árvores e um custo aproximado de 4 milhões de reais. Diante disso, surgiu a seguinte problemática: qual a atual realidade no cenário do consumo de papel A4 e copos descartáveis no Instituto Federal do Piauí, e também quais medidas podem ser adotadas para a promoção de práticas sustentáveis nessa instituição? Assim, tivemos como objetivo geral analisar o consumo de papel A4 e copos descartáveis pelos campos do Instituto Federal do Piauí nos últimos 5 anos e, como objetivos específicos, descrever e comparar dados de consumo de papel A4 e copos descartáveis antes e após o período da pandemia de Covid-19, também investigar os impactos financeiros e ambientais gerados em relação ao consumo de papel A4 e copos descartáveis após o período de pandemia e, por último, discutir de que forma a redução do consumo de papel A4 e de copos descartáveis podem contribuir para o meio ambiente e para a sustentabilidade em instituição pública de ensino e quais medidas podem ser adotadas para a promoção de práticas sustentáveis em uma instituição de ensino. Os nossos principais autores do referencial teórico, que teve por abordagem tópicos de sustentabilidade, onde o autor Elgton ressalta que a sustentabilidade é o princípio que assegura que nossas ações de hoje não limitam a gama de opções econômicas, sociais e ambientais disponíveis para futuras gerações. Já Gavião e colaboradores acrescentam que, mediante os diversos impactos ambientais causados em meio à sociedade e à natureza, a sustentabilidade vem como uma ação para a redução. O tópico a seguir do referencial aprofundou-se no estudo do consumo sustentável, em que o autor Lipovitz define o consumo sustentável como um ato de equilíbrio, atrelando assim ao entendimento do autor Corey, sintetizando se tratar de um consumo mais eficiente. E por fim desse tópico, os autores Serve e Carvalho afirmam que o crescente nível de consumo leva à degradação ambiental, que resulta na necessidade de políticas públicas que tentem reverter as tendências atuais. Quanto ao tópico Consumo Sustentável em Instituições Públicas, Carvalho e Souza 2013 afirmam que a administração pública é responsável por movimentar de 10 a 15% do Produto Interno Bruto, o PIB, sendo considerada a maior consumidora de bens e serviços do mercado. No entanto, para se manter em pleno funcionamento da ordem sustentável, instituições e sistemas públicos são regidos por lei para aquisições de bens e serviços sustentáveis. Dessa forma, a Instrução Normativa número 10, de 12 de novembro de 2012, diz que as práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços devem abranger no mínimo os seguintes temas: material de consumo, compreendendo pelo menos papel para impressão, copos descartáveis e cartuchos para impressão, energia elétrica, água e esgoto, coleta seletiva, qualidade de vida no ambiente de trabalho, compras e contratações sustentáveis, e deslocamento de pessoal com foco na redução de gastos e emissões de substâncias poluentes. Além disso, a administração pública precisa transmitir as informações sobre suas atividades, uma vez que são de interesse por parte dos diferentes órgãos e até mesmo da sociedade, garantindo acesso à informação das políticas públicas desenvolvidas. Vamos falar agora sobre a metodologia do trabalho. Os métodos utilizados foram o método bibliográfico, quantitativo, a pesquisa foi do tipo exploratória e descritiva. O procedimento técnico foi o levantamento de dados
através da análise documental. O instrumento foi o documento com registros de aquisição de papel A4 e copos descartáveis. O universo foram os 21 campi do Instituto Federal do Piauí. E a coleta ela foi realizada através da análise do documento de aquisição de papel A4 e copos descartáveis pelos campi do IFP entre os anos de 2015 e 2021. Esses documentos foram disponibilizados pelo gestor do almoxarifado do campus Teresina Central. Vamos agora às análises e discussões dos resultados obtidos. Foram analisados 20 campi do Instituto Federal e a reitoria. Tivemos informações de 18 campi, pois 3 deles eram vinculados a outros. Todas as tabelas elas utilizaram como base o recorte temporal de 2015 a 2021 das aquisições de copos descartáveis e papel A4 pelos campi do IFP. Para começar, a tabela 1 traz as análises de forma geral das informações extraídas a partir dos dados de aquisição, sendo o total de 4.995.700 unidades de copos e 49.695 resmas de papel adquirido em todo esse período, em que em 2018 houve a maior aquisição de copos e em 2019 a maior aquisição de papel A4. Na tabela 2, apresentamos os dados de forma detalhada em cada campus, em que ao longo desse período, o campus Teresina Central fez a maior aquisição conjunta de resmas de papel e copos descartáveis, e já o campus Valência do Piauí fez a menor aquisição conjunta. Alguns campi, ao longo do período, só apresentaram um registro de aquisição de copos ou resma, e o campus Uruçuí não realizou nenhuma aquisição, não sendo possível determinar se já havia esse material de anos anteriores ou se houve a transferência deles entre os campi. Tabela 3 apresenta o valor gasto com copos e resmas, em que foi considerado para esse cálculo o valor médio das resmas de R$ 22,00 e o valor do pacote de copos com 100 unidades de R$ 3,70. Pode-se perceber que nos anos 2020 e 2021 as aquisições desses materiais diminuíram. Esse fato pode ser explicado por causa da pandemia da Covid-19, em que os campos ficaram a maior parte do tempo fechados, ocorrendo uma economia de 65% em reais por ano, e esse fato também aconteceu em outras instituições do setor público. A tabela 4 apresenta o gasto com água para a produção de copos e papel, pois essa produção ela gera muitos impactos no ambiente, por utilizar matérias-primas naturais, como as árvores e a água, em que 500 ml de água é utilizada para a produção de apenas um copo e 10 litros para a produção de uma folha, além de um pé de eucalipto para a produção de 20 resmas de papel. E entre os anos de 2015 a 2021, foram necessários mais de 2 milhões de litros d'água e mais de 24 mil árvores para suprir a necessidade de copos descartáveis e papel nos campi do Instituto Federal do Piauí. Bom, como conclusão do nosso artigo, chegamos aos seguintes pontos. Os dados obtidos de papel A4 e copo descartável em todos os campi do Instituto Federal do Piauí de 2015 a 2021 mostraram que há um elevado número de aquisição desses produtos, apesar da frequência de solicitações dos produtos variar bastante, tanto de um campus para o outro, como anualmente. Impactos financeiros e ambientais. Como conclusão dos impactos financeiros, constatamos elevados gastos e uma redução considerável nesses números que teve-se durante o período de 2020 a 2021, devido à pandemia de Covid-19 enfrentada pelo mundo. E nos ambientais, enfatizamos os gastos estrondosos com o recurso natural da água, como vocês puderam observar nos nossos resultados. Como forma de redução para esses impactos, coleta e análise de dados, padronização de boas práticas, elaboração de metas e planos de ação voltados para a redução do consumo. Medidas que possam ser adotadas para a promoção de práticas sustentáveis nas instituições. Plano de Desenvolvimento Institucional, adotado pelo IFP, que tem por objetivo adotar práticas de responsabilidade ambiental dentro da instituição, por meio de ações institucionais de forma preventiva e corretiva. E Agenda Ambiental na Administração Pública, um programa que visa orientar os gestores públicos
para a adoção de princípios e critérios de sustentabilidade em suas atividades. Como limitação da pesquisa, deu-se pelo curto espaço de tempo para contato com gestores, sugestão futura de pesquisa, uma entrevista com gestores ou responsáveis pela aquisição desses produtos em cada campus. Essas são algumas das nossas referências. E o nosso muito obrigada!